Bem-vindos ao mundo das armas. Hoje falaremos sobre o FAMAS, acrônimo para Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne, tradução para Fuzil de Assalto da Manufatura de Armas de Saint-Étienne. FAMAS é um fuzil de assalto automático de origem francesa, desenvolvido e fabricado inicialmente pela MAS e atualmente fabricado pela sucessora Annexter. O fuzil FAMAS começou a ser concebido em 1967 pela Saint-Étienne com o projetista francês Paul Tellier. Atualmente, a Saint-Étienne é parte da Jet Industries, uma das maiores empresas do segmento de defesa do mundo. O desenvolvimento desse fuzil começou em 1967. Este fuzil foi planejado para substituir em serviço os fuzis semiautomáticos MAS MLE 49/56, metralhadoras MAT 49 e algumas metralhadoras leves, como o MAC MLE 1929. O primeiro protótipo da FAMAS foi construído em 1971. Militares franceses começaram a testar esse fuzil entre 1972 e 1973. Mas enquanto isso, a França adotou o SIG SG-540 de design suíço, fuzil de assalto de 5 por 56 mm, como solução intermediária. FAMAS foi adotado pelos franceses em 1978 e desde então se tornou um ombro do exército francês padrão, conhecido entre os soldados franceses como Le Clairon, que significa o clarim, por causa da sua forma. O exército francês, assim como todas as forças armadas daquele país, tem uma forte tradição em usar sistema de armas desenvolvido pela indústria local, ficando assim livre de influência dos ânimos internacionais que poderiam acarretar em boicotes e interrupções no fornecimento de peças de reposição de suas armas. Assim sendo, o fuzil de suas tropas, como não poderia deixar de ser, é o projeto original francês e bastante arrojado considerado a época em que entrou em serviço. O calibre escolhido foi o 5,56 por 45 mm, que estava sendo adotado como calibre padrão das forças da OTAN naquela época. Como já dito, os testes dos primeiros protótipos começaram em 1972, sendo que ocorreram problemas que fizeram a adoção do FAMAS atrasar, obrigando aos franceses a adotarem uma medida paliativa enquanto seu fuzil em desenvolvimento não estivesse pronto. Quando problemas de produção atrasaram a questão geral dos novos fuzis, e com a Batalha de Colvise de 1978, mostrando uma necessidade imediata de uma arma mais moderna, o exército francês começou a procurar por um fuzil temporário de emergência, até que o FAMAS entrasse em plena produção. Enquanto o HK-33 foi considerado como um lote de 1.200 exemplares testados, foi finalmente recusado em favor do SIG SG-540, construído sob licença pela Manuhan, até que fuzis FAMAS, construídos domesticamente, fossem produzidos para serem entregues às forças francesas. O FAMAS é um fuzil de configuração bullpup, ou seja, com mecanismo de disparo e magazine montado na parte traseira da arma, mais especificamente na coronha. Essa configuração estranha aos olhos dos mais tradicionalistas permite uma significativa diminuição do comprimento total do fuzil, sem com isso sacrificar o tamanho do cano que continua com bom comprimento para tiros precisos a maiores distâncias. O sistema de operação é por recuo retardado e aproveitamento dos gases dos disparos. A janela de ejeção é ambidestra, o que significa que pode ser aberta para o lado direito ou esquerdo, de acordo com o perfil do soldado. Ao contrário de muitos outros fuzis bullpup, o FAMAS não foi construído com a óptica de montagem em mente. Ele é equipado com mira de ferro dentro do topo de sua alça de transporte. Estes são suficientes para fazer o trabalho, mas não particularmente notável. Vale a pena notar, no entanto, que tanto a mira dianteira quanto a traseira estão realmente montadas no cano e no receptor, e a alça de transporte está montada ao redor deles. Isso melhora a precisão, já que o despejo na montagem da alça de transporte não se traduzirá no movimento das miras. A cadência de tiro atingida pelo FAMAS é de 1.200 tiros por minuto, o que pode ser considerado excessivamente alta, visto que há desperdício de munição em regime totalmente automático. O FAMAS tem um seletor de tiro composto por 4 posições nas versões atuais do fuzil. Essas posições são seguro, posição central, disparo único à direita e disparo automático à esquerda. E o fogo automático, que pode ser em rajadas de 3 disparos, ou totalmente automático. Isso é determinado por outro seletor, localizado embaixo da caixa e atrás do magazine. Hoje, o disparo em rajada está determinado a ser indesejável, mas ainda assim era uma boa ideia quando o FAMAS estava sendo projetado. O FAMAS tem outra característica que o destaca dos demais fuzis de assalto. Ele vem em todas as versões equipado com um bipé dobrável,
o que facilita o posicionamento do soldado em tiros deitado ou quando se fizer necessário um disparo de maior precisão. O peso dessa arma é de 3,6 kg. O comprimento do cano de 488 mm. O comprimento total é de 757 mm. Se a arma tiver baioneta, aí já é de 965 mm. A cadência de tiro, como já dito, é de 1.200 tiros por minuto, com velocidade de saída entre 925 a 960 metros por segundo, e um alcance efetivo de 300 a 450 metros, e um alcance máximo de 3.000 metros. O FAMAS original foi levemente modificado para uma versão conhecida como G1. Essas modificações foram relativamente simples, como o aumento das dimensões do gatilho e teve uma mudança na parte plástica da telha. Uma modernização mais profunda foi levada a cabo e gerou o modelo G2, que usa o carregador tipo Stenag, o mesmo dos fuzis M16 e a R15, aumentando assim sua capacidade em 5 tiros em relação ao magazine original do FAMAS. Outra significativa mudança foi a substituição do anel do gatilho por uma grande alça ao estilo do fuzil austríaco Starhawk, que facilita o uso com luvas grossas, normalmente utilizadas em ambientes árticos. O FAMAS é compatível com o lançador de granadas de origem norte-americana. O FAMAS G2 foi desenvolvido em 1994 para cumprir os padrões da OTAN, aceitando magazines padrão e empregando fuzis de cano mais estreito para disparar com precisão as munições mais antigas, de 5 por 56 mm de 55 gramas, e a nova munição padrão, também de 5 por 56 mm, só que de 62 gramas. O G2 também incluiu várias outras atualizações do modelo G1, como um protetor de gatilho aumentando e proteções de mão aprimoradas feitas de fibra de vidro reforçada, em vez de plástico. A Marinha Francesa comprou o FAMAS G2 em 1995 e emitiu para os seus Fusiliers Marin e Comandos Marine. No entanto, o exército francês se recusou a comprar o G2, preferindo confiar no FAMAS F1 como seu principal fuzil. O FAMAS foi a primeira a prestar o serviço no Chad durante a Operação Manta, e novamente em operações no deserto durante a Operação Tempestade no Deserto e em outras várias missões de manutenção da paz. Oficialmente, as condições operacionais provavam que a arma era confiável em condições de combate. Senegal e os Emirados Árabes Unidos receberam um pequeno número de fuzis FAMAS da França. O Djibouti usa essa arma em suas forças armadas como a arma de infantaria padrão. As Filipinas também receberam um número limitado e são usados pela Força de Ação Especial da Polícia Nacional das Filipinas, e uma substituição futura. Em 2017, as Forças Armadas Francesas retiraram o FAMAS de serviço em favor do fuzil alemão já falado por aqui, a HK-416. Quando a fábrica MAS fechou em 2002, nenhum fuzil doméstico poderia ser fabricado. O último lote de fuzis FAMAS recém-produzidos, construído em 2002, viu mais de uma década de serviço pesado até 2016. Até o momento, as Forças Armadas Francesas usam cerca de 400 mil fuzis FAMAS F1 e G2, ainda armazenados em seu arsenal. Os militares também cessaram a fabricação de munição especial de aço para FAMAS, porque a FAMAS não funcionava adequadamente com as munições com invólucro de latão padrão da OTAN, e a preocupação com a idade das armas existentes, os militares franceses procuraram um substituto para o fuzil. Em maio de 2014, o Ministério de la Défense, o Ministério de Defesa francês, anunciou uma licitação à escala da União Europeia
para um mínimo de 90 mil fuzis e carabinas a serem emitidos em todas as forças armadas francesas. Em agosto de 2016, o próprio Ministério de Defesa selecionou o fuzil HK-416 da Ecole-Koch para substituir o FAMAS como um novo fuzil de serviço geral. Sob o contrato francês, o novo fuzil foi designado como HK-416F, com F para a versão francesa. 16 mil fuzis serão comprados anualmente até que um total de 90 mil a 102 mil fuzis sejam entregues. Espera-se que os novos fuzis permaneçam no serviço francês ativo por pelo menos 30 anos. O FAMAS será emitido para a Guarda Nacional Francesa e para as unidades policiais domésticas e continuará a servir nas unidades de reserva e não combate até que ocorra uma eliminação progressiva do FAMAS com o HK-416. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para saber mais sobre armas francesas e até a próxima.